Alvo definido e proposta de 23,9 milhões na mesa. Vasco quer reviravolta e Lucas Zuccarello tem grande chance de ser titular contra o Sampaio Corrêa. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, nesta última hora, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O seu like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante, acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo Clube do Povo. Falar sobre a preparação neste domingão para o jogo desta próxima segunda-feira contra o Sampaio Corrêa no estádio Lorivaldão. Primeira vez, inclusive, que o Vasco vai jogar nesse estádio. Partida valendo pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, né, de 12 rodadas. O Vasco que tem aí importante desafio, aliás, de 11 rodadas. O Vasco que tem um importante desafio de vencer, chegar a 16 pontos e depender apenas de si para classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. O detalhe é que na preparação desse último domingo você pode até acompanhar, recomendo depois assistir lá pela Vasco TV, que é o canal oficial do Vascão, o treino de hoje. Um treino com uma dinâmica no campo, com os jogadores fazendo aquela disputa ali de velocidade e também treino na academia, né, para trazer aquela ativação na musculação. Uma novidade no treino pelas lentes da Vasco TV, podemos observar jogadores que serão relacionados para essa partida de amanhã. Tratando-se do zagueiro Maurício Lemos, do Lucas Zuccarello, que tem grande chance de ser titular no lugar do Alex Teixeira. Será que o técnico Fábio Carilli nos reserva essa surpresa para amanhã? Vamos saber uma hora antes da partida, mas tudo indica, eu vou trazer já para você, torcedor cruzmaltino, a provável escalação. O detalhe é que o Maurício Lemos, considerado reforço para ser titular e sobretudo xerife da zaga cruzmaltina, pode ter a sua estreia nesta partida de amanhã. Lembrando que teremos aqui a transmissão completa no BTB Esportes, jogo que vai acontecer 8 horas da noite, diretamente de Saquarema. Bom, vamos aqui a uma provável escalação. Goleiro Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique, dupla de zaga Maurício Lemos e João Vitor, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio-campo formado por Hugo Moura, para ser ali o xerifão, para ser ali o pitbull, né, do volante do Vasco, Tietê, Paulinho, Payet, Zuccarello e Verratti. Portanto, essa é a provável escalação. Gostou? Seria para você, torcedor cruzmaltino, a escalação ideal? Ou você, por exemplo, iria de Lucas Freitas na zaga, já que o Lucas Oliveira teve um desempenho abaixo, considerado, nos últimos 2 jogos? Você colocaria, por exemplo, o Matheus Carvalho como volante, ou o próprio Jair no lugar do Hugo Moura? Coloque aqui nos comentários, é importante a sua participação e também a sua interação. Vamos rapidinho aqui a uma atualização do DM, exatamente. Adson e Estrela estão no processo de treinamento com bola em campo e ainda naquela parte de transição para retornar a treinar, né, junto com o elenco principal, com os companheiros de equipe. Eu acho que seria muito interessante, né, o retorno dos dois, é um reforço caseiro. Tanto o Estrela, que é um garoto que infelizmente teve na sua carreira esse histórico de lesão, mas que o Vasco aproveitou um tempo para poder solucionar esse problema crônico do Estrela e tomara que ele volte voando, juntamente com o Adson, né, que estão nesse processo. A tendência é que os dois retornem ali para o meio de março, o final do mês de março. A gente está aguardando mais uma atualização do departamento médico no tocante a esses dois jogadores que são importantes, tanto o Estrela pelo meio campo e também o Adson pela
as pontas, já que o Vasco busca, né, essa contratação. A gente vai falar já sobre o mercado da bola, as últimas novidades, galera. Mas vamos falar aqui sobre o Vasco buscando uma reviravolta, confiante em uma reviravolta no que se diz a parte burocrática, né? Ontem surgiu a informação, o GE trouxe a notícia em relação a juiz penhorar 10% da SAF Cruz Maltina em um processo movido por escritório de advocacia, um escritório que cuidou ali da parte jurídica do Vasco na época da gestão do Jorge Salgado e também da 777 Partners. E nesse período, o Vasco tem ali esse escritório da ação movida pelo Andrade Figueira Advogados, cobra cerca de 3,5 milhões em honorários. Por isso que a Justiça acabou realizando essa penhora. Contudo, todavia, o Vasco está confiante em reverter a ação que penhorou os 10% da SAF. Então, nesse momento, o Vasco confia numa reviravolta da Justiça. Bom, passada aqui essa questão burocrática, vamos falar sobre negociação confirmada, alvo definido e agora, tomara que venha dar tudo certo, que ninguém venha atravessar o Vasco nessa negociação, que possa, de fato, ser veloz o Vasco e confirmar a contratação desse jogador logo. Pelo que nós sabemos e hoje confirmado pelo jornalista Jean Garcia Grova, e a gente preparou até uma matéria muito interessante para você, torcedor, e eu faço questão de fixar a matéria aqui no primeiro comentário desse vídeo para você poder ler, você que gosta de ler também, é interessante você acompanhar lá no portal do BTB Esportes. Nosso redator Eduardo Alves, o João Pedro Lopes, a galera que trabalha bastante lá no portal do BTB, que tem se empenhado bastante, colaborou com essa matéria, então vale a pena você ir lá acompanhar. Por quê? O Vasco tem o alvo definido, a oferta por Benjamin Garré, atacante do Krylia Zovetov, né, da Rússia. Após receber negativas e em outras negociações, como Bruma Rodrigues, como Bruma e o Brian Rodrigues, o Vasco tem agora o alvo definido para reforçar o seu ataque. A oferta para ter a contratação do Benjamin Garré do clube russo, a equipe do Vasco ofereceu 500 mil euros pelo empréstimo do jogador, como opção de compra equivalente a 4 milhões de euros, cerca de 23,9 milhões na cotação atual. Então o Vasco vai aí à última instância, podemos dizer assim, né, tentando basicamente equilibrar a questão de você ter um jogador consideravelmente titular para essa posição. A gente não está aqui falando de um craque, de um jogador que vai resolver o problema. Tomara que resolva o problema das pontas, né? Um atacante de velocidade, um atacante que joga dos dois lados, é canhoto, tem números interessantes, tem participação interessante na carreira, inclusive quer voltar ao cenário da seleção argentina, quer estar no futebol sul-americano, é um fator interessante. A gente falou bastante sobre isso no vídeo pela manhã. E hoje o jornalista Germán Garcia Grova confirmou, né? Aqui ratificando o nome, Germán Garcia Grova, jornalista muito renomado no que tange às negociações internacional. Então trouxe essa confirmação. A equipe russa está aberta em negociar o jogador, mas só fará isso se houver uma obrigação de compra no valor de 4,5 milhões de euros. Ou seja, a equipe pede um aumento na proposta de 26,9. Então o Vasco chega com uma proposta de 3 milhões menos, né? 23,9, e o time russo quer 23,9 pelo Benjamin Garré, que é um alvo antigo do Vasco, e a equipe já havia tentado a sua contratação durante a janela de transferência na última temporada. Então vamos aguardar, tomara que não venha virar uma novela, tomara que cheguem tanto a diretoria Cruz Maltina, na pessoa do Pedrinho, do Marcelo Santana, chegue a um denominador comum com os responsáveis pela negociação com o clube russo, e o Vasco
acerte, encaminhe a contratação do jogador. Esperamos ter novidades importantes para você, torcedor, essa semana. E uma mudança, aliás, uma informação de última hora sobre possível mudança no local da partida entre Rondonópolis de Mato Grosso e o Vasco pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo pode acontecer em Cuiabá, na Arena Pantanal, ou em Brasília, no Mané Garrincha. O fato é que a equipe considera, né, um valor alto de bilheteria, que pode ser 60% para o Rondonópolis e ficar 40% para a equipe do Vasco. Nosso amigo Leonardo Baran trouxe novidades sobre essa mudança nas suas notícias. Galera, eu vou ficando por aqui. Um ótimo domingo para você, um excelente domingo, uma excelente semana. Correndo aqui agora dá uma atenção aqui à família também e na igreja. Mas amanhã bem cedo a gente vem com aquele vídeo de pré-jogo e, claro, a nossa transmissão completa do Vasco, Sampaio Corrêa e Vasco, valendo pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Um abraço, BTB Esportes em todos os lugares. Até o próximo vídeo.